Baruch Hashem. Tudo. Esse aqui não é uma live, isso aqui é um vídeo que eu estou fazendo. Peraí, Samuel, manda aqui. Hoje eu sou meu irmão Daniel para nós fazermos um vídeo aqui que é uns conselhos. É domingo. Aqui no Rio está chovendo bastante, né? Que houve esse despertamento do povo aí para essa chuva forte que veio no sul, que está atingindo o sudeste. O que foi? Região serrana, né? E eu estava ali conversando com Deus. Eu digo, não vou fazer uma live não, porque a live tem que chamar os irmãos, vão ficar parados, eu vou fazer o vídeo aqui, depois eu faço o upload aí para vocês assistirem, né? A todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como nós falamos em hebraico, Shalom, Yeshua, Hamashiach, Lekha, que a paz do Salvador ungido seja com você. Estou aqui com o irmão Daniel, meu caçula, né? O Samuelzinho, Daniel mais velho. Né? E nós vamos falar o tema da live, ou do vídeo, o estudo, ensino é conselhos para ateus, crentes e não crentes. Esse crente aqui é o crente em Yeshua, Hamashiach. Porque crente geral, até o diabo crê em Adonai acreditar. E você que vai ver esse vídeo, acredite em uma coisa. O fato de você acreditar que Deus existe, para Deus não vale nada, não tem valor nenhum. Se você não se converter a Ele, ao filho dele, Yeshua, Hamashiach, que é Jesus o Messias, você que não sabe, eu vou falar essa palavra porque essa expressão Yeshua Hamashiach é o nome original de Jesus em aramaico, porque no tempo de Jesus se falava aramaico e lia-se a Torá, as escrituras olha que meu bicho gosta de mim, em hebraico. E a salvação vem de Jesus, que é judeu. A religião ao longo do tempo, junto com o diabo, tentaram tirar o judaísmo, né, no contexto eu falo judaísmo, não é dos ritos que eles seguem, né, que não são da Torá. Tentar desconstruir que a Bíblia foi escrita por judeus, ou por israelitas, melhor dizendo. Jesus era israelita da tribo de Judá, né, e que toda a estrutura aplicada à comunidade do Mashiach, que é comum unidade, que eles chamam no grego de eclésia, é grupos chamados para fora, que o termo igreja, que não é denominação, dogmatizou-se assim, mas não é casa, é a comum unidade formada pelas pessoas que servem Yeshua, que é o nome de Jesus em português, que o nome de Jesus em português é Yeshua, que quer dizer literalmente Salvador. Em grego, Jesus não quer dizer Salvador em grego, né? Mas em Yeshua, sim. De onde vem a palavra Joshua, em hebraico, está literado, que é Josué Salvador, o termo Josué. Então você vai ouvir muita palavra que eu falar Yeshua, Hamashiach, Adonai, que é o nome de Hashem, o Eterno Todo-Poderoso, na Bíblia hebraica. E nós temos, o meu propósito é ver tentando reconstruir essa estrutura que foi desconstruída pela religião, a religião de Roma. Eu também vou falar aqui para você que Deus Adonai não criou uma religião. Você vai ver na Torá, Velho Testamento, que nós chamamos Taná, na Brit Hadashah, que é a nova aliança, você não irá ver Adonai mandando e ensinando a seguir religião. Adonai não criou religião. Ele cria o nosso pai Adão, nossa mãe Eva, e estabelece a maneira de se relacionar com o marido, com a mulher e os pais com os filhos. Então, o meu propósito aqui, não estranho a maneira de falar, porque é assim que o servo de Yeshua, o servo de Jesus, em português, age e fala. Né? E como eu também fui estudando a palavra, buscando desde criança, eu fui entendendo que tinha alguma coisa errada, que as pessoas diziam, não, afastavam as pessoas que seguiam Jesus dos judeus. Não, temos que se aproximar dele, que para Deus, o verdadeiro israelita não é aquele que é circuncidado na carne do prepúcio, mas sim o que é circuncidado no coração, como eu sou. Né? Então Deus disse que de dois povos, tanto dos judeus como dos Goim, que somos nós, ele fez um israelita. Então todo aquele israelita que é circuncidado no coração, independente de ser Goim ou ser lá da terra de Israel, eles são judeus messiânicos, que é assim que eu me identifico. O que você é? Eu não sigo religião. Eu sou judeu messiânico, porque eu sou judeu circuncidado no coração, faço parte da igreja, da comunidade do Messias, que Jesus era judeu, israelita. Todos aqueles que os servem são chamados de servos de Yeshua, como Paulo escreve, o Shaul escreve nas suas cartas na Brit Hadashah. Então isso aqui são conselhos que vai servir tanto para vocês que diz que é crente
mas está fora da verdade, porque o que o diabo fez? Te acalma, só fica quietinho. O Satanás, ao longo da história, ele foi usando a religião para desconstruir a verdade de Yeshua. E eu fui observando isso porque Deus levantou umas pessoas na terra, Adonai, em vários lugares do mundo, para eles observarem o que está acontecendo. E pela misericórdia eu sou um desses escolhidos. Não foi eu que escolhi ele, mas ele que me escolheu. E eu fui vendo ao longo da história como é que o diabo trabalhou no meio da comunidade do Messias para as pessoas, para ele corrompendo. Então as pessoas, é tipo mais ou menos uma pessoa quando está cheia de sabão e ele está sentado em cima de uma tábua na Amazônia, nós chamamos de prancha. E você vai escorregando aos pouquinhos, pega uma prancha, ensaboa todo o sabão que nós fazemos na Amazônia na tribo, a gente faz sabão de andiroba, óleo de andiroba. Você pega uma prancha feita de, vamos fazer de sacupemba, de mututi, você que não é Amazônia índio como eu sou, você não vai saber, você que é da Amazônia sabe. Né? Você vai pegar uma tábua que usa assim para lavar roupa, as mulheres usam, as caboclas lá na Amazônia, e eles sentam. Ele quer dizer que o Samuel não, ele é muito cuidado comigo. Aí elas sentam, você passar sabão e saboar uma tábua. E você tivesse com o corpo todo saboado, deitado nessa tábua, você fosse escorregando sem perceber, depois pum! Foi assim que o diabo fez. Ele foi introduzindo heresias de perdição, como fala lá na Berit Hadashah, o apóstolo Kefa, Pedro, ou é Shal, ou é Judas, mas que é Pedro. Não, é Paulo fala para Timóteo, não Pedro mesmo. Foi introduzindo heresia de perdição, que é Timóteo no capítulo, Paulo no capítulo 4. Né? E eles nem perceberam. Né? Hoje na reflexão que eu fiz, mandei para os irmãos aí, fica quieto, filho. Vai sua perninha para cá, assim, no colo do papai. Isso. É assim melhor. Então eles foram ao longo do tempo introduzindo, e esses homens foram se corrompendo, né, como tem muitos aí no Brasil, né, Malachi é um deles, que Deus falou comigo, meu servo, eu perguntei para ele sobre ele, o Sila Malafaia, ele falou que meu servo, ele não é mais servo meu, porque eu conheci o Malafaia antes, quando ele era servo de Deus, hoje em dia ele pensa que ele é, mas ele não é mais, porque o evangelho que ele pregava, boa parte ele desconstrói hoje, e Deus não tem essa da pessoa conhecer a verdade e aquela verdade virar mentira. A verdade de Deus é verdade eterna. Fica assim. Então, não quero ficar aqui. Então, o meu alvo aqui é fazer você refletir. Você que diz que é servo de Adonai, servo de Yeshua ou Jesus, compare o que eu vou falar para você com uns conselhos. Você também que não conhece Cristo como Salvador, que o diabo lhe enganou. Você que diz que Adonai não existe, ou Deus não existe. Né? Adonai te deu um arbítrio, um livre-arbítrio para você escolher entre ele e o mal. Você até duvida dele, só que você não vai poder negar a existência dele, porque as coisas que existem agora, elas provam, os céus manifestam elas provam que Adonai existe. A própria criatura, a lei da física, as leis da física, elas provam que Adonai existe. Velho, tá. O saco dele lá. A própria natureza prova que Adonai existe. Eu estou aqui no fundo ouvindo uns hinos que eu boto a caixa de som aqui no fundo da minha casa. Aqui ao lado mora, tem vizinhos, né? Que a maioria não gosta porque eu prego a verdade, mas aqui eu emprego. Tem alguém que serve o diabo e eu boto as coisas de Jesus. Nós temos, como a terra pertence a Deus, até o diabo e os demônios pertencem a Deus. Você que é crente, não vem se acuar. Tem uma pessoa que mora lá que serve Satanás, você tem que orar por ele e não ficar com medinho que vai incomodar, não. Nós somos filhos do Todo-Poderoso, comprados pelo sangue de Yeshua. E ainda que a maioria da terra seja do diabo, uma vez eu estava falando com a Adonai, eu falei, Senhor, nós somos tão pouquinho na terra, ele falou, vocês são menores em quantidade, mas são maiores em poder. Eu nunca esqueci essa verdade, nunca vou esquecer. Então, não se iniba com o diabo, com seus servos, porque às vezes tenta meter um medo. Quer dizer, o cara pode botar os incensos das trevas 24 horas para impregnar nosso nariz, não podemos botar o hino para louvar o nosso Deus, que é o dono do universo. Então,
Eu sou um caboclo que eu não tenho medo de nada, não tenho medo do cão, não tenho medo do diabo, não tenho medo de nada. Nenhuma lei está acima da lei de Adonai. Lei que vier para proibir você ir pregar ou tentar impedir de você ouvir os hinos, exaltar o seu Deus, você não tem que cumprir. Pode se matar você e cortar seus braços. Porque eu creio que Deus, ele não se acovarda. Papai! Ele não se acovarda com nada. Então aqui nós estamos vendo um irmão da dupla, já morreram. Arlindo e Antenor. Depois vai ter mais hino aí, o fundo dos meus hinos aqui. Que eu gosto de impregnar o ambiente com as coisas de Deus. Né? No meu trabalho, no navio que eu sirvo, eu procuro sempre deixar o pessoal alegre, falando de Jesus, bota a mensagem lá de Deus. Ver o diabo se levanta, eu não estou nem para ele. Ele vai se levantar, mas levanta para cair. Né? Nós que somos servos de Yeshua não temos que temer, que nós somos mais que vencedores. Né? Era Samuel. Ok? Então vamos orar. Esquece Samuel que o bichinho é levado. É pimenta, meu caçula. Então isso depois vamos orar Adonai, o Todo-Poderoso. Né? E recomendo você comprar uma Bíblia judaica completa, do David Stern. Porque como o diabo veio ao longo da história desconstruir, tirar a ligação que há entre os góis e Jesus e o judaísmo, porque o judaísmo bíblico, né? Eu estou tentando reconstruir, não é pegar e recrucificar Cristo. Jesus veio cumprir a nova aliança do Novo Testamento, ele esclarece o Antigo Testamento, o Taná. Então tudo ali é completado pelo Novo Testamento. O Novo Testamento não é sem o Velho, assim como os servos de Yeshua não são sem os judeus não são os crentes, os góis somos nós. E os dois formam um povo, aqueles que são circuncidados no coração, que Adonai falou na Torá que ele escreveria a lei no coração, não em pedras. Então o Israel espiritual, os verdadeiros israelitas que vão para a cidade, não é a cidade terrena, é a do céu, são tanto os judeus como os góis que aceitaram Mashiach, Yeshua HaMashiach, como seu salvador e segue a palavra dele, como está escrito no Velho e no Novo Testamento. Entendeu? Aquilo que foi cumprido por Yeshua, nós vamos cumprir da maneira que Yeshua estabeleceu, porque a lei vem por Moshe e a graça vem através de Yeshua. Quem é maior, Moshe ou Yeshua? Yeshua, que é o Filho de Deus, que é Deus eterno, apenas encarnou para nascer, morrer e expiar nossos pecados. Então nós vamos estar orando, pedindo a direção do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Ruach HaKodesh, você que não sabe, é sopro santo, literalmente, quer dizer, o Espírito Santo em português. Então, como diz lá no Shema Israel, Shema, a primeira etapa, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, quer dizer, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Adonai é Deus, o Adonai é único. Então a gente... Cadê? Adonai é um, subsistente na pessoa do Pai, do Filho, que é o executor Mashiach, e o Ruach HaKodesh, que a Torá diz que todas as coisas, a Brit Hadashah em Oshana diz que todas as coisas foram criadas por meio de Yeshua HaMashiach. A ele toda a glória, ao Pai toda a glória, ao Ruach HaKodesh toda a glória. Né? Porque é através do amor do Pai que Cristo se manifestou para nos salvar. Ok? Então oremos ao Senhor. Bendito seja tu, Adonai, Rei do Universo, que dás a Torá da verdade e a boas novas da salvação, mediante ao teu Filho Yeshua, o Mashiach, a todos os povos, mediante o teu Filho Yeshua, o Messias, nosso Senhor. Te louvamos nessa tarde, pela sua bondade e justiça, por essa chuva que o Senhor tem nos dado. Dá-nos graça, Senhor, sabedoria e entendimento, para sermos usados para esclarecer, iluminar as almas que estão perdidas no engano de Satanás. Queremos te bendizer pelo Senhor ter derramado teu sangue na cruz do Calvário para nos salvar e no sangue do teu Filho Yeshua haver perdoado. Né? Porque Yeshua disse, quem vem a mim vê o Pai. E disse que ninguém vem ao Senhor a não ser por Yeshua HaMashiach. Ele falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho, ele é a ponte, né? Aquele que os edificadores rejeitaram, que foram os judeus, que não conheceu o teu filho, ele veio a ser a pedra principal da esquina. Por isso que a oração inicial diz, bendito seja Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que dás a Torá da verdade
e as boas novas da salvação ao teu povo Israel, a todos os povos, mediante o teu filho Yeshua, o Mashiach, nosso Senhor. Te louvamos por tudo, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Pai, fica quietinho, tá bom? Fica quieto. Fica quietinho assim. Então nós vamos ler aqui. Nós vamos ler aqui Vamos ler aqui 5 textos da Torá, ou da Bíblia Judaica completa. Quando eu falar Torá, fica quietinho, papai. Não sai não, tá? Quando eu falar Torá, eu estou me referindo tanto ao Antigo Testamento como ao Novo Testamento. É um chapéuzinho assim. Eu gosto de chapéu aqui, é uma benção, né? Vamos ler em Ezequiel 3, 18 até o 19, 21. No Iov, o Jó 34, 14 e 15. Vamos ler Matitiarro, o Mateus 16, 26. Te quieta, filho. O Terrilim, que é o Salmos 53, 1 e 2. E Apocalipse 20, 10 e 15. Então vamos ler. Ok? Pode pegar. Pronto. Depois fica aqui, tá? Espera aí. Ô, Débora. Fica quietinha, senão você vai lá pro quarto. Vai sair. Então, Ezequiel 3, 18, que é o primeiro que nós vamos ler. Não, filho, fica quieto. Diz assim. Vou ler a partir do 17. Ser humano. Eu tenho, na Bíblia de João Ferreira de Almeida, tá, filho do homem. Ser humano. Eu o tenho designado para ser atalaia. Atalaia aqui é o sentinela que fica no muro ou avisando, ó, tá vindo um perigo ocular. É o mesmo papel da gente que tem dom de profeta, eu tenho dom de profeta. Porque esses cessação do diabo diz, acabou, mentira. Nós temos um exemplo, vai na Bíblia dos dons dados, dons ministeriais, dado lá para os homens, em Efésios 4, 11, primeiramente apóstolos, depois profeta, evangelista, pastores e doutores. Profetas antes do evangelista. Evangelista, pastor, então, principalmente evangelista, profetas, o segundo, evangelista, pastores e mestres. Também lá no livro de Atos, só no livro de Atos que Deus diz que tem o dom de profecia, o dom de profeta, está lá. Então eu tenho esse dom que Deus me deu, e quem tem esse dom, ele tem um ardor no coração de alertar as pessoas do perigo que está vindo. O que é o perigo? É o perigo da condenação do inferno e do lago de fogo. Inferno, quando o cara morre, vai preso, fica preso lá aguardando o julgamento. Lago de fogo é após o juízo final. Nós vamos ler aqui que tanto o diabo, os seus demônios, os ímpios, qualquer pessoa que o nome não tiver escrito no livro da vida, será lançado no lago, não é no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, após o juízo final. Então está lá esse guerreiro aí. Aí diz assim: ser humano, eu te tenho designado para ser atalaia para a casa de Israel. Quando ouvir uma palavra da minha boca, aqui entenda que esse Israel também se aplica no sentido para os judeus e para o Israel espiritual de Deus, que inclui judeus e goins, que somos nós, ou seja, judeus messiânicos. Quando ouvir uma palavra da minha boca, você deve adverti-los por mim. Se eu disser a um ímpio, você certamente morrerá, e você falhar em adverti-lo, então aquele ímpio morrerá culpado, e eu responsabilizarei você por sua morte. Por isso que nós que temos dom de pastores,
de profetas, quando Deus tocar em nós, para a gente chamar a atenção de uma pessoa e ir para a rua pregar, como eu faço aqui no Rio de Janeiro, eu não falo o que eu quero, o Senhor coloca as palavras na minha boca, o Ruach HaKodesh coloca, eu saio bradando, divertindo sobre a feitiçaria, sobre as imagens, culturas, sobre as modas profanas que as mulheres, muitas mulheres dizem que estão usando essas porcarias, elas não sabem porque não creem, elas vão para o inferno porque estão destruindo, profanando a imagem de Deus, que nossas orelhas não foram feitas para colocar brinco, pince, porcaria nenhuma, que é lixo. Nós não fomos feitos para tomar cerveja, cachaça, até o vinho que se toma é o vinho natural, nesse vinho embriagante que estão colocando aí para enganar as pessoas. Então quando eu vou para alertar o pessoal de tudo, quando eu prego aqui na frente da minha casa, por que aqui na minha rua eu sou odiado pelos crentes mundanos? Aqui quem me odeia são mais os crentes mundanos e os feiticeiros. Porque aqui tem muito ímpio, mas os ímpios que sabem que eu estou falando a verdade, esse pastor tu fala a verdade. Eles têm mais respeito por mim, ímpios, tem mais respeito. Por isso que a Bíblia diz que muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Muitos que dizem que são crentes vão largar, vão para o inferno por causa do pecado. Se alguém provar para mim que a pessoa salva, uma vez sempre salvo, eu diria que Deus é um maior mentiroso, porque o livre-arbítrio de que adiantaria? O livre-arbítrio ele faz nós mantermos a vida toda escolhendo entre o bem e o mal. Mesmo a pessoa que se converte a Deus, o livre-arbítrio dela não é neutralizado. Ele continua funcionando, ele escolhe. Deus, Adonai falou, eu coloco a bênção e a maldição, o certo e o errado. Você escolhe o certo ou o errado, se você quiser. Então, o Lúcifer no céu, ele tinha livre-arbítrio, e tem. Foi ele que escolheu, senão Deus seria mentiroso. Deus criou os demônios sem livre-arbítrio? Não, ele criou os demônios com livre-arbítrio. Por isso que ele escolheu. E no céu todos antes teriam sido obrigados pelo diabo a segui-lo, não. Uns quiseram, outros não. Então, esse argumento aí não consolida, porque o cara falou comigo, pastor, Deus disse que não dos que ele deu para ele se perdeu. Diga, aquele texto aí, ele está falando para os 12 apóstolos. Isso não o Judas, que o Judas escolheu. Está falando para nós, não. Vamos parar de torcer a palavra. A pessoa que recebe Cristo, ele só permanece salvo enquanto ele mantiver a vontade dele de servir Jesus, porque vai vir as provações. Vê se o Jó não foi tentado. Deus não forçou Jó a obedecer. Deus ficou calado. A nós já falou com ele lá depois, através de um redemoinho. Então, aqui é um conselho para vocês que ensinam essa doutrina de diabo, que Deus sabe quem vai permanecer firme e quem não vai. E ele não obriga ninguém a servi-lo e não obriga ninguém para o inferno. Nós servimos o Senhor de forma voluntária. A Torá diz para nós servir o Senhor com coração voluntário, senão seria coagido. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque eu senti vontade de comprimir. Eu podia, não vou fazer para o Senhor. Ele não iria me obrigar, mas ele me deu um impulso ali de manhã. E até eu estava, qual é o tema? Eu fiquei pensando nas coisas que ele me deu. Conselho para os ateus, para os crentes e os não crentes. É assim. Então, esse argumento de dizer que uma vez salvo, sempre salvo, é do argumento do Satanás, inspirado pelo diabo, porque Adonai, ele deu livre-arbítrio para o homem exatamente para ele decidir ser tentado. Por isso que eu não chegar no céu, Deus não quer que sirva ele de forma coagida, na marra não. Sirva ele de forma voluntária, por amor ao que ele fez por nós e pelo sacrifício que deu o filho dele na cruz do Calvário. Yeshua fez isso. Isso posto, vamos lá. Te aquieta, Samuelzinho. Você certamente morrerá. E você falhar em adverti-los por mim, se eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você falhar em adverti-lo em falar e avisar o ímpio que ele abandone o seu mau caminho, abandone o mau caminho. Aqui quem que está nas comunidades do Messias, nas casas de orações, que é onde nós se reúne para adorar Adonai, servir, é chamada casa, aqui não é igreja, que é chamada casa de oração, que essa é minha casa, é chamada casa de oração. Igreja ou comunidade do Machia é as pessoas que é ali que Adonai habita. Ele não habita em templo feito por mão de homem. É assim que está escrito. Diz que ele abandone o seu mau caminho. E peraí. Repetindo. Se eu disser, te aquieta, filho, ao ímpio, você certamente morrerá. E você falhar em adverti-lo, em falar e avisar ao ímpio que ele abandone o seu mau caminho e salve a sua vida, então aquele ímpio morrerá culpado. E eu responsabilizarei você. Filho, te aquieta. Não mexa. Tá bom? Ai. Fica quietinho aí, pai, por favor. Perdão, tá? Peraí. Ai.
Samuel foi. Estica suas pernas. Não, fica quietinho, papai, tá bom? Tá bom. Pardon. Não vou gritar com você mais. Tá bom, fica quietinho aqui, tá bom, fica papai. Por que tu tá me arranhando, hein? Por quê? Hein? Pronto. Fica quietinho. Vai lá, Zica. Pera, filho. Vou repetir tudo de novo, irmão. Perdão aí. Pera, Samuel. Deixa quieto. Peraí. Viu? Não. Tá bem. Fica aqui, papai, filho. Puxa a orelha dele aqui. Calma. Fica quietinho. Tá bem. Passou já. Se eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você falhar em adverti-lo, em falar e avisar o ímpio que ele abandone seu caminho mau, salve sua vida, então aquele ímpio morrerá culpado, e eu o responsabilizarei você por sua morte. Por outro lado, se você advertir o ímpio e ele não sair do seu caminho de maldade ou de sua perversidade, ele morrerá culpado, mas você terá salvado sua vida. Da mesma forma, a gente é para você que é crente. Da mesma forma, quando o justo se desviar de sua retidão, isso aqui joga por terra aquela mentira desses pastores do diabo, porque a pessoa ensinar que não, uma vez salvo, sempre salvo. Não, isso aí não bate com o livre-arbítrio, nem o que esse versículo diz aqui. Da mesma forma, versículo 20. Quando o justo se desviar de sua retidão e cometer perversidade, eu porei uma pedra de tropeço diante dele. E ele morrerá, porque você falhou em avisá-lo. Ele morrerá em seu pecado. Os atos de retidão que ele praticou não serão lembrados. E eu responsabilizarei você por sua morte. No entanto, se você avisar o justo que ele não deveria pecar e ele não pecar, você também terá salvado a sua vida. É assim que eu estou fazendo aqui. Crente que está dentro da comunidade do Messias, dentro das casas de orações, em pecado, se masturbando, vendo filme pornográfico, jogando porcaria de futebol, que futebol não é de Deus, irmão. Futebol é gritaria, é porfia, obra da carne. Pesquise, eu tenho aí no meu canal um vídeo chamado Futebol, o maior ídolo que o diabo já inventou. A gente adverte as pessoas não querem, é problema. Eu já fiz a minha parte. Advertir. O pastor não é para forçar, é para advertir. Se a pessoa não quer, deixa com ele Deus. Já foi, tomou a advertência. Isso aqui vai servir para quando essa pessoa no lago de fundo, ele morrer, não vai para o céu. Vai acordar, eu estou no pastor, estava com meu tio futebol. O meu céu falou com você que eu não anuía, não concordava, não era meu. Você praticar aquela atividade que você já que era minha. Xingamento, porfia, briga. Já vi lá em Manaus, na Igreja Batista, 14 de dezembro, vão sair no tapa por causa de porcaria de futebol. Deus manda a gente se abster da aparência do mal. Santidade é nós nos abstermos, afastarmos, separarmos, fugirmos tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, os princípios de santidade. Você pode ter 15, 20 anos de teologia, mas se você não for santo, você vai para o inferno. Porque teologia não salva ninguém. O que salva o crente é o sangue de Cristo, e o que vai fazer entrar no céu é se ele permanecer separado do pecado, servindo a Adonai em santidade. É muito simples explicar isso para você. Por isso, denominações que apoiam essas porcarias. Não, pastor, não tem luta vale tudo. Onde é que Deus se aproveita? Deus se agrada, Deus se aprove. Deus tem prazer em ver o outro dando soco, o sangue jorrando, desmaiando, irmão. Que negócio, me explica você, pastor, aí, né, dessas denominações que se chamam denominações flexíveis do pecado. Que outrora nenhum tipo de crente anuía, concordava, aprovava. Quer dizer que a Bíblia mudou, para aquele tempo a Torá tinha uma interpretação. Agora Deus mudou? Não. A Torá diz que Adonai diz assim, eu não mudo. Então fica aqui o conselho já para você, já vou puxando sua orelha,
você que apoia essa porcaria, fica 1h30 vendo essas porcaria, que é porcaria sim. Mesmo que eu fique no céu olhando pro estádio, o cara xingando outro, mandando para aquele lugar. Às vezes eu indo aqui no Rio de Janeiro, indo lá, eu tava numa operação, fazer uma viagem, e eu indo num ônibus, eu vim fazer alguma coisa no Rio de Janeiro, né, que o meu comandante me autorizou. Né, eu tava em Uberaba fazer uma operação, aí eu ia ter um jogo, eu vim no ônibus para ir pegar para voltar, eu vi os caras já vindo, ir lá pro Maracanã aqui no Rio, e assistir um tal de jogo lá, tomando cerveja com o filho do lado, já xingando palavrão tudo, que é uma disputa, um chama o outro palavrão pro outro. Aí eu pergunto, você que é crente, pastor, eu vou ali no Chão usando palavrão. Deus diz que feliz é o varão que não manda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda, você na beira de um estádio de futebol, ouvindo aquele monte de xingamento. Deus se agrada de você estar lá? Você é santo, você não pode ver aquela porcaria. Eu desafio um pastor a me provar que o cara mais estudado da terra, o desafio. Porque o Senhor me falou que eu abomino esse lixo. Ele falou, isso é um ídolo. Como é que uma pessoa que disse, estou 30 anos lá, eles têm letra, mas não tem o espírito, vai aprovar, achar argumento para anuir, dizer que Deus aprova, é santo, é lícito para um crente jogar, praticar, ficar assistindo durante 1 hora, acho que é 90 minutos, 1h30, mas intervalos,